Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 31 do mês de março do ano de 2022, é o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 28 do mês de Adar 2 do ano 5782. Estamos aí com 206 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos em Erev Nissan, estamos na véspera do mês de Nissan. Então, ao pôr do sol de amanhã, que nós vamos adentrar no sétimo dia da semana, que é o Shabat, o sagrado dia do Shabat, nós estaremos aí com o primeiro dia do mês de Nissan. E o mês de Nissan, entre outras coisas, traz para nós uma mensagem de redenção. E o mês de Nissan tem coisas maravilhosas para podermos aprender aí, né? Então nós estamos falando algumas coisas sobre o mês de Nissan, vamos continuar falando. E obviamente nós temos aí, né, a adentrada para a festividade de Pessach, que é a grande mitzvah do mês de Nissan, né, a festividade de Pessach. Então vamos em frente aí para nós podermos realmente estarmos nos enriquecendo com o conhecimento, né? Então, o mês de Nissan, ele é o primeiro mês a contar de Nissan mesmo. É o primeiro mês. Então, por isso, Nissan é o primeiro mês a contar de Nissan, o próprio mês. E ele é o sétimo mês a contar de Tishrei, que é o Rosh Hashanah. Então, nós temos Nissan, é o primeiro mês, é o cabeça do ano, que nós temos lá, que Deus falando a Moshe e ao povo judeu saindo do Egito, né? Então fala exatamente sobre a cabeça do mês e a cabeça do ano. E nós temos o Tishrei, que é o Rosh Hashanah, o ano novo, né? Que se fala o aniversário da criação do homem, né? No Gan Eden, no Jardim do Paraíso. Então os nossos sábios trazem para nós sobre essa questão de Nissan, primeiro mês, que Deus disse ao povo judeu, né, momentos antes de saírem do Egito, né? E em seguida nós temos aí Tishrei, o ano novo, conhecido também como Rosh Hashanah. Então os nossos sábios dizem que para os demais povos, para as nações, né, Tishrei é o cabeça do ano. E para o povo israelita, o povo judeu, Nissan é o cabeça do ano, que é exatamente o mês da redenção. Então tem realmente aí grandes aprendizados para termos aí sobre a questão de Rosh Hashanah, para Tishrei, para as nações, e Rosh Chodesh, o mês de Nissan, que é o cabeça do ano para o povo israelita. Como diz lá em Shemot, Êxodo 12:2, que este mês seja para vós o princípio dos meses do ano, né? Então, é o mês de Nissan. Nós temos aí, na questão do mês de Nissan, que a importância do mês de Nissan, ela também é chamado de a cabeça, ou o mês do rei. E dentro desse aspecto aí, nós vemos aí a questão da redenção. Daqui a pouco, Mashiach entra na história, né? Sobre a questão da redenção aí. Então, que esse mês seja para vós, né? Para vós é de vocês, para vós, diz os sábios, Deus falando com o povo judeu. É para a redenção de vocês. Então, por isso, que este mês seja para vós, né? É dado a vocês. Então, o mês de Nissan, ele é dado o mês da redenção,
para o povo judeu especificamente. Por quê? Por causa da saída do Egito, né? É o princípio do ano para vós. Então isso significa, é para a redenção de vocês, para vós, para vocês mesmos, né? Então tem essa mensagem específica falando sobre a questão dos para o povo israelita. O Rabi Yehoshua ben Levi, ele disse: isso pode ser comparado ao caso de um rei que possuía um relógio. Quando o filho dele cresceu, o rei lhe deu de presente o seu relógio tão valioso. E similarmente Deus disse ao povo de Israel: até agora o estabelecimento dos meses e dos anos estava em minhas mãos. De agora em diante ele está entregue às vossas mãos, segundo o Talmud e Al-Kut Shimoni 190. Então, nesse aspecto aqui, os nossos sábios, né, falam que dentro do conhecimento da sabedoria do Talmud, até então Deus, as questões, né, dos anos e meses estavam nas mãos dele. E agora não está mais na mão dele, está nas mãos do povo israelita, do povo judeu, né? Então, este relógio, como traz aqui o Rabi Yehoshua ben Levi, esse relógio valioso, etc. e tal, relógio marca o quê? Marca o tempo, né? As horas, o tempo. Então, realmente, o povo judeu é o tempo, é o sinal do tempo, é o relógio de Deus. Então, nós precisamos estar atentos a esta realidade. Por isso, né, a Mashiach, quando ele se revelar para a redenção final, não vai ter banda, não vai ter fogos de artifício, certo? Não vai ter nenhuma parada cívico-militar para anunciar, o Mashiach aí, o Mashiach chegou, né? Não vai ter nada dessas coisas, não. O grande sinal que o Mashiach se revelou e está presente é exatamente o povo judeu, o relógio de Deus. Isso significa, quando os judeus de entre as nações, dos 4 ventos do planeta, de norte, sul, leste e oeste, você perceber que eles pegaram a sua malinha e isso se pegar a mala, né? Porque às vezes nem vai pegar a mala, porque Mashiach, revelado em Israel e Jerusalém, o resto é resto. Os negócios, as propriedades, as riquezas e companhia limitada e etc. Isso daí não é nada. Então eles, tchau. Jerusalém é o destino. Israel é o país para onde eles vão se deslocar em massa, né? Então, por isso, entre outras coisas, né, os dias são difíceis, né? O que antecede a revelação de Mashiach, como já vimos aqui algumas vezes, há momentos muito tensos, de muitas trevas, a maldade, a escuridão, as trevas, né? Parece que estão vencendo, etc. e tal. Mas ao mesmo tempo teremos um lado de luz, né? Manifestação de grande luz, a presença divina, sabedoria, Torá, sendo anunciado nos 4 cantos do mundo, etc. e tal. Crianças sendo cada vez mais sábias nas próprias letras sagradas, e etc. e tal, né? E como disse, né, o Baal Shem Tov, né, o fundador do Hassidismo, né, que traz essa questão, né, quando os ensinamentos começarem a atingir literalmente os 4 ventos do planeta, é sinal que Mashiach, você já pode ouvir os seus passos, né? Então o mês de Nissan, ele é chamado o mês da redenção. Por isso, Êxodo 12, verso 2 diz: esse mês será para vós, né? Então, é de vocês, significa que esse mês é o mês da vossa redenção. Então, a grande redenção, ela começa para o povo judeu em Israel, em Jerusalém. E isso vai se estender
para todos os 4 ventos do nosso planeta. Então, por isso, à medida que nós, Bnei Noach, não judeus, vamos nos associando cada vez mais com Deus através do estudo da Torá, nós vamos tendo essa sensibilidade espiritual. Então, a corrupção que se alastra por aí afora não é algo que vai nos trazer ali, é o fim do mundo. Não, é o sinal de que Mashiach vai se revelar, está chegando o momento adequado, né? O desentendimento entre famílias, pessoas, nações e companhia limitada, né? A maldade do homem crescendo, parece que está crescendo e dominando tudo, mas não está. É uma parte que está em foco, e do outro lado tem a luz, a bondade, tem a presença, a santidade de Deus, tem conhecimento, sabedoria da Torá, tem muita de tzedakah, tem muita ajuda aos pobres, aos necessitados, né, às viúvas, né, aos órfãos, certo? Aonde está tendo realmente o estudo da Torá, há muita de tzedakah para se desenvolver mais e mais e se propagar mais e mais. Então, são de fato sinais reais que nós temos aí para analisar diante das nossas vidas no nosso dia a dia. Então, o mês de Nissan, ele é o mês da redenção. E dentro desse aspecto, os nossos sábios falam assim, é a mesma questão de Shir Hashirim, o cântico dos cânticos. Eis que vejo o meu amado se aproximando, saltitando, pulando entre as montanhas. O meu amado está chegando. É o cântico de Shir Hashirim. Então os nossos sábios trazem isso daí. Então nós começamos a nos alegrarmos, primeiramente, obviamente, o povo judeu, certo? Devido à sua conexão de milênios com a Torá, com Hashem, e com essa grande expectativa da revelação do justo, verdadeiro e único Mashiach, né? Então, o discernimento vem mais rápido para eles, né? Para o povo judeu. E nós, Bnei Noach, à medida que nós prossigamos na Torá, à medida que nós damos continuidade nos estudos da Torá, e vamos nos aplicando naquelas 5 bases, Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, 7 leis universais de tzedakah, o nosso refinamento espiritual vai se tornando mais elevado. A nossa sensibilidade espiritual, ela vai se tornando cada vez mais forte. E nós vamos aí realmente distinguindo os sinais que vão se apresentando diante de nós. Nós não vamos ficar enganados entre as nações, de forma alguma, né? E também não vamos estar dentro daquele prognóstico negativo que existe no mundo evangélico cristão, a revelação do falso Messias. Isso daí para nós não significa nada. Por quê? Porque temos a sabedoria, o conhecimento, o entendimento da Torá cada vez mais sendo aprimorado, a sensibilidade espiritual cada vez mais apurada, para que nós possamos Shir Hashirim, o cântico dos cânticos. Quando ele estiver presente, né? Eis que vejo o meu amado. Ele vem aí no meio vem vindo pelos campos, pelas montanhas, pelos montes, pulando, saltitando. O meu amado está chegando. Então nós não estaremos sendo enganados em hipótese nenhuma. Por quê? Porque nós não perdemos a base, não perdemos os alicerces, nós não perdemos o foco, né? A redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach. E o nosso irmão mais velho, o povo judeu, é o nosso norte. Então quando nós estarmos presenciando, quando nós estivermos aí deslumbrando o nosso irmão mais velho, os judeus, de entre as nações, indo para Jerusalém, indo para a terrinha, como diz o velho ditado, põe a barba de molho porque os passos do Mashiach estão aí, né? Os passos do Mashiach. Então, o mês de redenção é o mês de Nissan,
Então é a redenção e a libertação da escuridão para a luz. Então redenção significa isso. É a libertação da escuridão para a luz. Foi exatamente o que aconteceu com o povo judeu, da saída do Egito, da escravidão, saíram da escravidão para a redenção. Na redenção, eles tiveram a sua libertação da escuridão para a luz. É a redenção. Então esse é o propósito de Deus realmente para o mês de Nissan. Então os nossos sábios, né, de forma resumidamente, né, os nossos sábios falam, o mês de Nissan é o mês da redenção, é o mês da revelação de Mashiach. Então por isso, a partir do pôr do sol de amanhã, mais do que nunca, Mashiach, ele poderá se revelar a qualquer momento. E por isso a nossa palavra sempre precisa ser, e que seja a qualquer momento, mesmo agora. Amém, vê amém. Então, né, os nossos sábios falam com essa questão da redenção, né? Então, o surgimento, o brilho da luz para Nissan, para a redenção, é realmente algo espetacular. Por isso, né, os nossos sábios ensinaram que os filhos de Israel disseram a Deus, Senhor do universo, quando nos redimirás? E então Deus respondeu, quando caíres ao mais baixo dos níveis, então vos salvarei, né? Que está no Talmud 533, né? Então, dessa forma aí, né, Yakut Shimoni, dessa forma aí, nós estamos na nossa conexão com a nossa paraxá semanal, Tazria, onde temos Tsaraat. Quando a pessoa ela é acometida por manchas, ela é considerada impura, as manchas do pecado. Quando as manchas proliferam e atingem o corpo inteiro, desde a sola do pé até a cabeça, e ela fica completamente branca, então ela é considerada pura. Então significa que ela desceu o mais baixo dos níveis espirituais, éticos, morais e companhia limitada, certo? Então nesse momento, a revelação para a redenção da pessoa, Deus revela. Então ela é considerada pura, é o momento da sua redenção, é o momento do resgate, é o momento da salvação. Então é isso que traz para nós realmente a palavra dos sábios aqui, né? Segundo o Talmud, quando nos redimirás? Quando caíres aos mais baixos dos níveis. Então, para você ter uma ideia na realidade, né? O Estado de Israel, ele não é ele apesar de declarar oficialmente a sua religião na Torá, no único Deus, etc. e tal, mas espiritualmente e eticamente, moralmente, ela não está no padrão que deveria estar. Há notícias de corrupção no governo israelense, certo? Há notícias realmente lá dentro do próprio governo de coisas não muito lícitas, né? Acontecendo aqui, ali e acolá. O governo em si, ele não tem a sua regra 100% na Torá. Então tem o cunho político, né? Então o cunho político do Estado de Israel, ele não é 100% Torá, ele é parcial. Então a tendência realmente é dar Tsaraat em todo o Estado de Israel. Então lá no Estado de Israel tem mistura de povos, mistura de religiões, mistura de idolatria. Tem as misturas das libertinagens nos seus mais baixos níveis e por aí afora vai. Então, a palavra, né, segundo os nossos sábios, a redenção virá quando caíres ao mais baixo dos níveis, então vos salvarei. Ou seja, aquilo que os nossos mestres trazem para nós, os nossos comentaristas, né, que realmente esse fundo do poço aqui, Deus se vê, entre aspas, né, forçado a revelar a redenção, a revelar Mashiach.
para realmente a redenção final, para a cura de todas as coisas, em todos os níveis, para sarar em todos os níveis, né, os 4 reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano, né, a restauração, a redenção final de todas as coisas. Então o mês de Nissan traz essa mensagem aí muito preciosa dentro desse aspecto aí. Então a submissão completa à vontade divina é para garantir a vida e a eternidade a todas as gerações vindouras. Isso começou com Abraão e ela está se estendendo até os dias de hoje, ou seja, garantir a vida e a eternidade para todas as gerações posteriores a Abraão. É isso que está sendo conquistado, com muito trabalho, muito choro, muito sangue, muita tristeza, muita dor e etc e tal. Mas é aquilo que está sendo conquistado aí no dia a dia. Então, similarmente, né, quando Jacob vestiu as roupas de Esaú, e se aproximou do seu pai Isaac para receber as suas bênçãos, ele pensou amedrontado, como está lá em Bereshit 27:12. Serei aos seus olhos como burlador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. Então, na realidade, ele acabou saindo de lá carregado de bênçãos para si e os seus descendentes e todas as futuras gerações. Ou seja, dentro dessa própria analogia, né, Jacob, ele desceu ao mais baixo nível para ter a redenção, para ter as bênçãos. Então, por isso que ele fala lá em Gênesis 27:12, né? Seria aos seus olhos como um burlador, um enganador. Mas ele saiu dali de que forma? Ele saiu dali não com maldição, mas ele saiu com bênção. Ele saiu ali da presença do seu pai Isaac, ele saiu ali carregado, transbordante de bênçãos, né? Tanto para si como para todos os seus descendentes e futuras gerações. E é através disso daí que para os não-judeus, para as nações, essas mesmas bênçãos têm sido estendidas, né? Que é o que nós estamos conhecendo cada vez mais como Benei Noach, a graça bendita do nosso Deus. Então, a própria experiência, o exemplo de Jacob, é uma realidade daquilo que significa que realmente que esse mês seja para vós, ele é de vocês, é para vocês, é a redenção de vocês. Então o povo judeu está realmente chegando nesses finalmente do fundo do poço aí, e a redenção ela vai chegar, né? Então a redenção ela se revelará. E nesse sentido, há 2 linhas, sem sombra de dúvidas, em que nos fala essa realidade, né? O povo judeu e não judeu que estão vivendo o monoteísmo não tem méritos, então Deus se vê forçado a realmente a fazer com que a revelação do único, justo e verdadeiro Mashiach aconteça para a redenção final, né? Ou pelos méritos que venha a ser abreviado também esse tempo aí para a redenção final. Então, dentro desse escopo do mês de Nissan e dos comentaristas, né? Quanto maior for a escuridão, tanto maior foi a luz resultante desta experiência, desta realidade. Então, as dificuldades e os sofrimentos padecidos pelos descendentes de Jacob ao longo da sua história se transformaram em luz e salvação. Por isso que fala, quanto maior foi a escuridão, maior foi a luz resultante. Ou seja, os momentos mais tristes, difíceis, os momentos mais escuros de realmente de morte e de um perigo iminente de serem dizimados, foi onde que surgiu de uma forma maravilhosa, surpreendente, sobrenatural, foi onde que surgiu também
a maior a luz e resultou dessa experiência aí. E é isso que quer dizer realmente um momento de muita escuridão para brilhar uma dimensão maior ainda de luz, né? Então, por isso que a luz, ela não existe sem as trevas, e as trevas não existem sem a luz. E o objetivo final, a conquista final é exatamente essa, onde a luz, ela vai de fato absorver a escuridão, e a escuridão, com a sua força, intrepidez, ousadia e etc., vai fazer com que a luz brilhe ainda mais, se expanda ainda mais. Então, por isso, não se apavore diante de notícias que apresentam-se por aí. Guerra, os rumores da guerra, né? A corrupção, né? As notícias, né? Que são divulgadas de forma bem negativa, né? O combustível que vai explodir o seu preço, o povo vai passar fome, que vai faltar comida para todo mundo, e etc, e etc, etc. Sem contar a questão das injustiças, as imoralidades e companhia limitada, que cada dia vão parecendo que estão perdendo linha, carretel e tudo quanto é coisa, e tá num cavalo doido, como diz o outro aí, desembestado, fazendo tudo aquilo que é errado, injustos e etc, etc, etc. Então, isso são coisas que nós precisamos estar vendo, deslumbrando, mas ao mesmo tempo rogando ao Senhor do Universo, Adon Olam, né? O Senhor do Universo, que realmente ele faça com que a sua justiça e a sua luz venha brilhar mais forte. Mas ele sozinho não vai fazer nada. Tanto o povo judeu como os Benei Noach precisam fazer a sua parte. Precisam fazer a sua parte. E nós já vimos aí o papel do Filho do Homem, do Filho de Deus, que é o povo judeu, e junto com ele os Benei Noach, os não-judeus que estão vivendo a mesma fé monoteísta que o povo judeu. Então, nós precisamos fazer a nossa parte para que possa realmente a luz do Eterno, a luz de Hashem, se expandir com muita força, sem sombra de dúvidas aí. Ok? Então, nós temos aí diante de nós o mês de Nissan, pois Deus estabeleceu como época de redenção para todas as gerações, né? Então, quando nós vemos, contemplamos, estudamos, temos a convicção que o mês de Nissan, ele é, em primeiro plano, ele é o mês da redenção para o povo judeu, então nós já podemos ficar com a barba de molho. Por quê? Porque se é redenção para o povo judeu, isso vai se estender às nações. E os Benei Noach, que estão andando ombro a ombro com os judeus nessa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, a manifestação da graça de Hashem já é iminente para o povo judeu e, ao mesmo tempo, ela se estende aos Benei Noach. Então, por isso que nós não vamos ser enganados, nós não vamos ficar em dúvidas. Este é o Mashiach? Nós vimos essa semana. Cada um de nós, cada ser humano tem uma centelha da alma de Mashiach. E quando ele se revelar, aqueles que estão se dedicando ao estudo da Torá, estão adquirindo através do estudo da Torá a sensibilidade espiritual. Então, quando ele ver o sinal dos judeus retornando rapidamente, em massa, para Eretz Israel, para a terra de Israel, para Jerusalém, então imediatamente essa centelha da alma de Mashiach, ela vai abrasar em nós. E nós vamos ter essa questão. O Mashiach está aí. Está ali. Onde está se ajuntando o povo judeu? Em Israel. Aonde que eles estão se somando? Em Jerusalém. Porque eles estão ouvindo ali um rabino especial. Então, essa centelha da alma de Mashiach em nós estará realmente aflorando. Então nós iremos
sim, eu conheço este personagem, é Mashiach. E você não terá nenhuma dúvida. Então, Nissan, ele é o mês da redenção que o Eterno estabeleceu para a época das gerações futuras. E é nesse campo que o nosso Rebbe Menahem Mendel fala: somos a última geração para a revelação de Mashiach, certo? Então, dentro desse campo aí, vamos em frente, pois realmente quando nós temos aí os nossos sábios trazendo para nós sobre a questão do Midrash, que fala do Êxodo, né, Shemot 12:2, que esse mês seja para vós, né, para vós, guarda uma correlação com os seguintes versículos do livro de Salmos. Então nós temos essa correlação que os nossos sábios trazem para nós dentro do Midrash, do Êxodo 12:2, que este mês seja para vós. Então tem uma correlação com os Salmos. O Salmo 33:11 diz assim: seu conselho se mantém por todas as gerações. É o que Deus está falando em Shemot 12:2. Este mês seja para vós. Salmo 33:11. O seu conselho se mantém por todas as gerações. A sua palavra não cai por terra. Certo? Ainda no capítulo 33 de Salmo, verso 12, diz assim: feliz é a nação que tem o Eterno por seu Deus. É aí que se entorta realmente o nariz. Porque o mundo religioso lá fora vive esbravejando, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas só que o mundo religioso, né, esquece de dizer quem é o Deus da sua nação. Diz o profeta em outra passagem: cada nação anda em nome do seu Deus. Então cada nação tem a sua divindade. Mas o profeta diz: mas nós, povo judeu, nós andamos em nome de Adonai, o nosso Deus, como diz o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mesmo com todas as distorções que ainda há no Estado de Israel, só o Estado de Israel tem a realidade desta passagem de Salmos 33, verso 12. As nações têm os seus deuses, as suas divindades, que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que não é o Deus de Salmos e nem dos profetas. Então, essa correlação direta com esta realidade. Então, quando o Santíssimo, o Eterno, escolheu este mundo, ele estabeleceu os começos de meses e de anos. Este é o conselho que se mantém por todas as gerações, meses e anos. E quando escolheu Yaakov e os seus filhos, ele estabeleceu um mês para a redenção, o mês que eles seriam salvos do Egito e serão salvos no futuro, o mês de Nissan. Nesse mesmo mês nasceu Itzhak, mês de Nissan. Nesse mesmo mês, Itzhak, ele foi amarrado lá no monte, como oferenda sobre o altar. Nesse mesmo mês, Yaakov recebeu as bênçãos de seu pai, descendo os mais baixos níveis espirituais. Ele, entre aspas, se fantasiou do que ele não era para receber a bênção. Então, quando ele desceu o nível mais baixo, mais escuro, foi onde que a luz brilhou mais forte. Onde ele pensaria que poderia sair cheio de maldições, ele saiu transbordante em bênçãos.
isso se refere à redenção dos últimos dias. Então, por isso, você não pode se espantar, ficar decepcionado, triste, ficar maluco da cabeça, não, muito menos xingar, ficar aí, blá, 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 tagarelar. Por quê? Porque as coisas estão ficando difíceis, complicadas, a escuridão parece que está vencendo, a injustiça parece que está vencendo, né? As trevas parece que estão vencendo, etc, etc, etc. E parece que todos estão se esquecendo de Deus e da sua palavra. Parece. É o momento em que a escuridão da noite, ela se torna mais tensa. São exatamente os seus últimos momentos, porque o dia vai começar a brilhar. Esta é a realidade dos últimos dias. Um lado, extremamente em trevas. Do outro lado, extremamente em luz. Por isso, o nosso Rebbe fala, né? A luz não vive sem as trevas não subsistem sem a luz. Maravilha, hein? Maravilha. Então, continuando, então foi nesse mês que Jacob recebeu as bênçãos de seu pai, e nesse mesmo mês sinalizou aos filhos de Israel que Nissan seria o começo de sua redenção, né? Como nós vemos lá em Shemot, Êxodo, capítulo 2, verso 2, que diz: que este mês seja para vós o primeiro dos meses do ano, redenção. É a respeito disso que o versículo declara: feliz é a nação que tem o Eterno por seu Deus. As nações, elas terão essa grande bênção nos dias de Mashiach. Até lá, as nações, cada uma delas anda em nome dos seus deuses. Israel anda em nome do único Deus, mesmo com as suas imperfeições. Mas somente Israel, como diz o profeta, as nações andam em nome dos seus deuses, mas nós andamos em nome do nosso Deus. Hashem, o Eterno, é o nosso Deus. Maravilha! Vamos em frente. Então, dessa forma nós temos aí o começo e o primeiro. Essa parte aqui nós vamos deixar para amanhã. Né? Aproveitando que amanhã é o último dia do nosso mês de Adar, e ao pôr do sol de amanhã nós vamos entrar no primeiro dia de Nissan. Aí nós vamos falar sobre o começo e o primeiro. É maravilhoso essa passagem aqui que os nossos sábios trazem para nós. O dia da redenção, o dia significativo, o começo e o primeiro. Esse dia, que este mês seja para vós o primeiro dos meses do ano. Amanhã, não perca, ok? Baruch Hashem, né? Alguma coisa mais aqui para nós falarmos sobre o mês de Nissan, para relembrar, né? Então o mês de Nissan é Nisei Nissim, Nisei Nissim, que significa milagre, milagres dos milagres, ou seja, é o mês dos milagres, ou seja, é muito milagre. Mas o homem precisa fazer a sua parte. Israel precisa fazer a sua parte. O povo judeu precisa fazer a sua parte. Os Benenor precisam fazer a sua parte. Os milagres acontecem, acontecerão. E mês de Nissan, milagres dos milagres, né? Não é tempo a perder com esse mundão aí, viu? Não há tempo a perder com esse mundão aí, não. O tempo é curto. É curto. E nós somos uma geração privilegiada. Essa geração da década de 50 para cá é uma geração super privilegiada. Os mais baixos níveis espirituais estão com essa geração. Com essa geração também estão os níveis mais elevados espirituais. Luz,
e trevas. Essa geração é privilegiada porque todas as grandes transformações em todos os níveis do nosso planeta têm acontecido nesta geração. Então, por isso, Nisei, Nissima, milagres dos milagres, é a nossa redenção, certo? O que mais que nós podemos dizer aqui nessa questão? Ok. A principal mitzvah do mês de Nissan, na noite do Seder, é a narrativa da história do Êxodo. Quanto mais se narra o êxodo do Egito, mais ele é louvável, diz os sábios. Esta é a principal mitzvah da fala de todo o ano. Dos 15 estágios do Seder, então, o Seder de Pessah tem 15 estágios, né? Os 15 estágios, para quem não sabe, é uma soma dos números de 1 a 5. Quando você começa a somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, você chega exatamente no número 15. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Você tem um total de 15. Então, a soma, ela está, para a palavra, né? Magid, a narrativa da história do Êxodo, que são os 15 estágios do Seder de Pessah, né? E também o número 5, né? Ele é o quinto estágio, exatamente em conexão com a quinta palavra do alfabeto hebraico, rei. E segundo os nossos sábios falam que Deus criou, né? A obra da criação de Deus, ela foi baseada com a letra rei, certo? Então é o estágio do Magid, começa com a palavra rei, que diz rei Lachma Aniá, né? Rei Lachma Aniá, que significa este é o pão do homem pobre, que é a nossa geração. A nossa geração é a geração mais pobre, espiritualmente falando. Por isso, a redenção é exatamente para esse momento. Quando o povo judeu estava mais pobre no Egito, a redenção chegou. Quando estava nos seus mais baixos níveis espiritualmente, já estavam sem esperança, já não estavam mais acreditando que a redenção chegaria, etc. e tal. Não estavam mais acreditando que Deus iria cumprir a sua promessa feita aos patriarcas. Foi onde que chegou o Redentor, o primeiro Redentor, Moshe. E é isso que traz a viva esperança desde então para o derradeiro Redentor, Mashiach. Então a redenção do Egito, que é o estado existencial de confinamento, a incapacidade de expressar realmente a si próprio, todos os exílios sempre serão referidos, são e sempre serão referidos ao Egito. Por isso nós tivemos a palavra recente do nosso Rebbe dentro das nossas parashiot, as últimas porções, né? Você precisa vencer o Egito que está dentro de você. Você precisa vencer o Paró que está dentro de você. Você precisa avivar o Moshe que está dentro de você, etc, etc, etc. Então nós estamos aí dentro dessa realidade. O controlador para o mês de Nissan é o pé direito. Assim como falar, o poder da fala, né, significa liderar, assim também o caminhar com o pé direito, o pé da confiança e segurança, dirige e controla o sentido da fala da pessoa. Como se diz, né? Andarilhos a caminho falai. Está lá em Juízes, capítulo 5, verso 10, que faz parte da canção de Débora, ou Débora, né? Depois da vitória contra Cícera, se não me engano, era o nome do general lá, adversário lá.
Falar palavras da Torá enquanto caminhando na trilha, ou no caminho, ou na jornada, ou no passo a passo, na trilha inspira novo entendimento rumo aos segredos da Torá. E assim descobrimos que muitos dos segredos do Sagrado Zohar, o livro do esplendor, foram revelados no contexto de caminhando na trilha, né? Então, vejam bem, nós estamos aí, por exemplo, né? Nós estamos aí indo para 2 anos do estudo da Torá, a Parashá semanal e a Aliá diária. Então isso, de forma análoga, mas com o mesmo significado espiritual e mesmo poder espiritual, né? Andando pelo caminho, falando palavras da Torá, nós vamos desenvolvendo maior sensibilidade espiritual. Então, coisas que nós não entendíamos da Torá o ano passado, por exemplo, hoje entendemos melhor. Certos estudos que nós não compreendemos outrora, hoje compreendemos melhor. Por quê? Porque é exatamente essa questão, né, lá de Juízes, o Cântico de Débora, né, 5:10, que nos fala andando pelo caminho, né? Então, como, entre aspas, andarilhos pelo caminho. Qual o caminho? O caminho da Torá. Quais são esses caminhos? Os estudos da Parashá semanal. Quais são esses caminhos que os andarilhos andam? É a leitura diária da porção da semana. Então, dentro desse aspecto, é onde que nós vamos andando, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo. Então, nós vamos ficando daquele outro lado, que é o inverso daquela extrema trevas. Nós vamos para aquele outro lado de extrema luz, grande presença de luz, presença divina, presença da Shekhinah. Então essa é a realidade para esta geração e para esses últimos dias que nós temos diante de nós. Amém? Amanhã vamos falar o começo e o primeiro, ok? Para nós encerrarmos então, né, a nossa quinta aliá, está no capítulo 13 de Levítico, verso 29 ao 39, que nos fala sobre Tsaraate, sobre pele, a Tsaraate sobre pele coberta de cabelo, né? Então nessa porção, nessa aliá, nessa leitura de hoje, nós temos aí sobre a questão da manifestação da Tsaraate, dessa doença sobrenatural, que é proveniente do Lashon Hará, da maledicência, fofoca, etc., né? Então nós temos aí a questão da barba e da cabeça, onde ela vem afligir a vítima de Tsaraate, né? Em consequência do seu Lashon Hará, ok? Então ela é chamada de Netek. Netek é o nome de uma lesão de Tsaraate que acontece em uma área de pele onde cabelo normalmente cresce, né? Então, Ramban Narmanides, ele diz que Netek quer dizer removido, né? Então a pessoa começa a perder o cabelo e aí começa a aparecer a mancha de Tsaraate, certo? Então tem todos aqueles procedimentos sobre essa questão toda. O sacerdote não é médico, é o sacerdote que tem que ver, analisar, dependendo da situação, fica isolado 7 dias, depois uma nova análise, se a mancha se expande, então ele é considerado ritualmente, a pessoa é considerada ritualmente impura, e aí ela fica definitivamente isolada lá, no período lá, fora do acampamento, né? Sozinha. Então, nessa questão aqui sobre onde está as manchas, né, que vem dentro dessa questão barba, cabelo, da cabeça, né? Tanto homem como mulher pode ser atingido. Obviamente, o homem, barba e cabeça, né? A mulher, a sua cabeça, o seu cabelo, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós o ensinamento desta questão, falando sobre a questão de orgulho e arrogância. Então, o nosso Rebbe diz assim:
Se um homem ou uma mulher tem uma lesão na cabeça, etc. e tal, o aparecimento da Tsarat na cabeça, ela é provocada por causa do quê? Por causa do orgulho e da arrogância. Diferente de quando ela surge em outras partes do corpo, que é por ter proferido fofocas e calúnias. Então, em qualquer outra parte do corpo, ela é uma consequência das fofocas e calúnias. Mas quando ela ataca ao homem a barba e o cabelo, né, da cabeça, e a mulher o cabelo da cabeça, está conectado diretamente ao orgulho e à arrogância. A razão desta diferença é que, como foi já falado, a fofoca e as calúnias são faltas superficiais e, como consequência, afetam a pele e outras partes externas do corpo. O orgulho e a arrogância, ao contrário, são atitudes distorcidas que afetam profundamente a mente da pessoa. Então, a mente da pessoa está na parte superior do corpo. É a parte mais elevada do corpo humano, a mente, a sua localização. Então, o orgulho e a arrogância são atitudes distorcidas que afetam profundamente nossa mente. E por isso, evidenciam-se na pele da cabeça. Devemos nos esforçar continuamente para eliminar estas falhas de caráter. Então, a orgulho e a arrogância é uma falha de caráter. Então, nós vimos aí na palavra da sabedoria do Rebbe ontem, né, sobre a questão do eu. Eu existo. E se eu existo, não há espaço para mais ninguém, só para mim. Eu existo, o resto que se dane. Eu existo, o resto é tudo burro, só eu que sou inteligente. Eu existo. O que importa é que eu seja beneficiado e não os outros. Eu existo. Então, a minha arrogância, o meu orgulho, ela sobrepõe a todas as pessoas. E ela acaba pecando contra Deus, porque ela se coloca numa posição que ela está até mesmo acima de Deus. E aí o tombo é bonito, né? Aí o tombo é bonito. Quanto maior é o trono, maior é a queda. Então, por isso, o nosso Rebbe diz: devemos nos esforçar continuamente para eliminar estas falhas de caráter. E nós estamos aí diante de Nissan. O mês da redenção é propício para que nós venhamos refinar o nosso lado espiritual, a nossa sensibilidade espiritual. Então, quando o homem cobre a sua cabeça para fazer as suas preces, quando as mulheres cobrem as suas cabeças para fazerem as suas preces, é uma demonstração clara de que ninguém está acima de ninguém, só Deus está acima de tudo e de todos, e que todos nós somos iguais diante de Deus. E esta é uma ação que ela precisa ser movida não com arrogância e orgulho. Olha só a minha kippá, olha só que bonita a minha kippá, olha só o chapéu que eu tenho aqui, um chapéu ortodoxo, né, que os rabinos do Rabad usam. Olha o meu chapéuzão aqui, ó. E por aí afora vai. Orgulho e arrogância leva para longe a presença divina. É uma falha de caráter. E é onde que nós precisamos refinar, como diz o nosso Rebbe, vamos corrigir, né, de fato, essas falhas ou de caráter, orgulho e arrogância, e que nós possamos aproveitar mais do que nunca um novo significado, um novo sentido para nós sobre o mês de Nissan, o mês da redenção, o começo, o primeiro. E amanhã você saberá melhor o que é o começo e o primeiro. Amanhã temos um novo encontro. Shalom, shalom. Até lá.